Até agora, examinamos o estado da cidade de Roma desde o seu auge em 320 d.C. até o início da Idade das Trevas na Itália por volta de 600 d.C. Neste vídeo agora, queremos analisar o estado não apenas de Roma, mas de toda a Itália cerca de 200 anos depois, por volta do ano 800. Como era Roma naquela época? Como era a Itália naquela época? E como era a vida naquela época, nos tempos antigos, no antigo coração do Império Romano Ocidental? Quando o imperador romano do Oriente, Justiniano, conseguiu restaurar grandes partes dos territórios perdidos do Império Romano do Ocidente, já notamos em vídeos anteriores que essa aparente restauração de Roma foi, na verdade, o toque de finados para a ainda muito romana civilização na Itália. A desastrosa Guerra Gótica durou cerca de 20 anos e somente após alguns anos adicionais de luta contra os invasores francos burgúndios, Alemanni e as guarnições góticas restantes, a Península Italiana foi finalmente totalmente pacificada em 562, incríveis 27 anos após o início da guerra, em 535 d.C. Como se a guerra em si não fosse suficientemente danosa, o escurecimento do Sol após uma ou várias erupções vulcânicas em 536, resultando em falhas nas colheitas e fome, e a incrível devastação causada pela peste nos anos após 541 devastaram a população e as cidades italianas. Em 562, após a península finalmente ser pacificada, Narses governou em Roma, mas como vimos, o Império Romano do Oriente não tinha os fundos nem a vontade política para restaurar o antigo esplendor de Roma e restaurar as antigas instituições romanas. Assim, os 27 anos de guerra, a fome e a peste reduziram completamente a população da Itália. Cidades inteiras foram abandonadas. Mediolanum, por exemplo, foi completamente arrasada em 539. Até mesmo Roma ficou quase vazia em algum momento da década de 550, depois de ter sido saqueada várias vezes nessa longa guerra. A antiga infraestrutura romana, que ainda estava perfeitamente intacta no reino austro-gótico, agora foi dada ao preço do declínio descontrolado. As antigas redes de ruas romanas começariam em parte a crescer excessivamente e desmoronar. Aquedutos estavam sendo abandonados por todos os lados. Muitas cidades agora tinham que contar com água fresca de rios e poços, como em Roma, por exemplo, onde a população estava doravante concentrada perto do rio Tibério, e todas as outras partes da imensa cidade foram completamente abandonadas. Um quadro semelhante ocorreria em toda a Itália. A população, agora tão drasticamente reduzida em comparação com apenas algumas décadas antes, agora se retiraria para pequenos núcleos nas antigas grandes cidades ou para o campo. Pequenas moradias agora teriam que servir. Os padrões de vida caíram drasticamente. Onde moradias de pedra com tijolos e argamassa eram padrão, agora pequenas cabanas de madeira, muitas vezes construídas em estruturas romanas maiores, como por exemplo visivelmente no Teatro de Marcelo em Roma, onde as pessoas construíram suas moradias neste outrora poderoso anfiteatro, agora substituíram as anteriores impressionantes estruturas de domos e insula. A construção em madeira, agora em muitas partes, substituiu completamente as moradias de pedra e argamassa, especialmente para moradias particulares. As igrejas eram agora as únicas estruturas que ainda eram construídas de pedra sólida, mas mesmo aqui podemos testemunhar o quanto elas se tornaram menores naquela época, como evidências arqueológicas da Itália mostram. A vida se tornou mais rural, a antiga sociedade urbanizada começou a desaparecer. O comércio colapsaria em muitos locais, então a comida precisava ser produzida localmente. Os camponeses frequentemente começavam a semear seus campos entre os antigos e altos edifícios em ruínas dos tempos imperiais. Em 568, então, os lombardos, percebendo a oportunidade, certamente auxiliados pelos godos remanescentes, em retaliação a Aos e seus parentes, desceram para a Itália do Norte.
A Itália estava completamente dividida em territórios ainda controlados pelo Império Romano do Oriente e territórios controlados pelos reis lombardos. Analisaremos as circunstâncias exatas de como os lombardos invadiram a Itália em outro vídeo. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E eu gostaria de agradecer a Hal Snyder, que agora se atualizou para Sol Invictus. Obrigado, Hal, por apoiar este canal de uma maneira tão generosa. Porque, como você deve saber, o YouTube não é realmente generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano. E a receita de anúncios dos vídeos é consequentemente bastante baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, infelizmente realmente preciso do seu apoio via Patreon ou associação ao YouTube. Agradeço a todos que apoiam este canal, seja através da associação ao YouTube ou Patreon ou através de doações pelo PayPal. Vocês são maravilhosos, então agradeço do fundo do meu coração. Agradeço a você, amigo. Os papas em Roma agora tinham que encontrar uma maneira de lidar tanto com os reis lombardos quanto com os exarcas em Ravenna, que eram os representantes oficiais dos imperadores romanos orientais em Istambul. Eles realmente tinham que frequentemente caminhar na corda bamba política e diplomática, muitas vezes presos entre os dois poderes. Mas como os romanos orientais já estavam também sob uma ameaça massiva dos árabes e dos eslavos, eles não podiam efetivamente retomar os territórios perdidos na Itália. Muitos imperadores tentaram em vão, e no início dos anos 660, o imperador Constans II fez campanha com sucesso limitado contra os lombardos. Roma, naquela época, desprovida de qualquer financiamento para a restauração dos antigos monumentos imperiais grandiosos, agora realmente começou a entrar em decadência cada vez mais rapidamente. O Senado já havia desaparecido naquela época, e agora até mesmo o Fórum Romano havia sido gradualmente abandonado após grandes inundações do Tibério. Constans II foi o último imperador romano a residir por um tempo em Roma, em 663 d.C., no antigo Palácio Imperial no Monte Palatino, que ainda estava de pé naqueles dias. E falaremos sobre isso em grande detalhe em outro vídeo. Infelizmente, porém, ele saqueou o pouco que restava do antigo esplendor para financiar seus preparativos de guerra contra os árabes. Mas ele foi morto enquanto tomava banho antes que a reconquista pudesse começar. Assim, com os romanos do leste incapazes de montar efetivamente campanhas militares na Itália, porque estavam ameaçados pelos árabes do sudeste e pelos eslavos nos Balcãs, os lombardos lentamente ganharam a vantagem até que, em 751, conseguiram capturar Ravenna, e assim foi morto o último exarca, efetivamente encerrando 200 anos de domínio romano do leste na Itália. As relações entre o povo itálico e os governantes romanos do leste nunca foram boas. Já na época de Narses, mostrou-se que os sucessores dos romanos do leste não eram os mestres mais benevolentes. A tributação sempre foi muito alta, enquanto não se recebia muito em troca. As cidades foram deixadas à decadência. Os antigos edifícios monumentais nunca foram reparados, exceto uma ponte ou uma muralha de cidade aqui e ali. Os exarcas nunca se importaram muito com a restauração da Itália à sua antiga glória. Ou se importaram, faltava-lhes o financiamento para qualquer trabalho de restauração significativo. Para piorar a situação, a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Ortodoxa Oriental se tornaram cada vez mais distantes. Como uma reação às vastas desgraças do Império Romano no leste, tendo sofrido muitas perdas nos anos 600, os romanos orientais culpariam a reverência à iconografia por essas desgraças, porque aparentemente Deus estava muito irritado com eles. Então, em 726 começaria uma prática que agora conhecemos pelo nome de iconoclastia, na qual toda a imagética de santos cristãos de qualquer tipo, seja o próprio Jesus ou qualquer outro, agora era estritamente proibida. Isso durou por mais de 100 anos até 842 d.C. Claro, como você pode imaginar, isso levou a um afastamento ainda maior do Oriente e do Ocidente, porque os papas em Roma não compartilhavam desse sentimento oriental. Foi assim que o papa daquela época,
Adriano I agora chamou a ajuda de um novo poder emergente contra os lombardos em expansão, a saber, os francos. E assim foi que em 774, o rei franco Carlos Magno conseguiu conquistar o reino lombardo, terminando assim 200 anos de domínio lombardo em grandes partes da Itália. Carlos Magno tomou Roma sob sua proteção, enquanto os papas foram assegurados autonomia na forma do Estado papal. Mas por volta dessa época, em 797 d.C., o impensável aconteceu. Uma mulher se tornou imperatriz e agora governava sobre o Império Romano do Oriente, a famosa Imperatriz Irene. E você pode imaginar qual efeito isso teve nos papas muito patriarcais em Roma. Como você pode imaginar, eles não ficaram divertidos. E então o Papa Leão III viu o momento de alinhar Roma com o novo principal poder ocidental, os francos, e seu rei Carlos Magno. Assim, Carlos Magno foi coroado imperador em Roma no final de 800 d.C. e recebeu o título de imperador romano. Isso, é claro, indignou compreensivelmente Istambul, mas os imperadores romanos do Oriente, pelas razões mencionadas anteriormente, eram muito fracos para se opor a essa jogada de qualquer maneira. Assim, a Itália agora havia passado em pouco mais de 300 anos do governo dos últimos imperadores romanos do Ocidente, para o governo de Urduacar, para o governo dos ostrogodos, para o governo dos exarcas romanos orientais e dos lombardos, e agora para o governo dos francos. E durante todo esse tempo, a Alta Idade Média realmente se instalou na Itália. Roma, naquela época, estava muito longe do estado bastante desolado que a cidade apresentava em 600 d.C., sobre o qual falei neste vídeo aqui. Mas isso agora parecia esplêndido comparado à decadência por volta de 800 d.C. Os tempos em que Constans II residia no Palácio Imperial agora pareciam uma memória distante, e o grande palácio estava em sua maioria abandonado, velho, desolado e caindo cada vez mais em ruínas. Dos 14 aquedutos de Roma, apenas 2 ainda funcionavam e eram mantidos em reparo, depois de terem sido cortados pelos godos no cerco de 537. As termas romanas nunca foram restauradas, nem em uso nem em aparência, e agora estavam caindo em ruínas. Muitos templos e edifícios antigos ainda estavam de pé, como atestado pelo itinerário de Einsiedel, um monge anônimo que descreveu os monumentos e locais de Roma por volta de 850 d.C. Mas, infelizmente, um terremoto muito forte em 847 destruiu muitos edifícios imperiais antigos, como a magnífica Basílica Gargantuan de Maxêncio no Fórum Romano. Grandes partes do antigo Palácio Imperial no Monte Palatino também desabaram, assim como grandes partes do Coliseu e muitos outros templos e estruturas antigas foram gravemente danificados nesse terremoto. E as pedras desabadas foram, claro, usadas como material de construção para novas estruturas, em vez de restaurar as antigas. O Fórum de Trajano ainda estava de pé em 800, mas provavelmente também foi gravemente danificado no terremoto de 847, e 100 anos depois foi transformado em um mosaico de casas e terras agrícolas, muito semelhante ao que aconteceu com o Fórum de Nerva, como pode ser visto nestas duas imagens aqui. De modo que no início do século X, aquele fórum outrora impressionante, agora se tornou um terreno para gado. E quando as pessoas estavam semeando culturas em seus campos entre as ruínas em decomposição, elas devem ter se lembrado de um passado glorioso, que agora não passava de uma memória distante, um sonho distante, uma lenda de um passado grandioso que parecia totalmente incompreensível para eles.
Gratias, amici Imperio Romano e benevolete.